Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor nosso. Estamos nesses dias de feriado prolongado, com boa parte dos nossos irmãos lá no retiro espiritual onde nós estávamos, e viemos aqui para estarmos juntos aqui nessa oportunidade. Estão tendo culto lá, estamos tendo o culto aqui. Vamos abrir, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos hoje abrindo uma exceção naquela exposição do Sermão do Monte. Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos seguindo lá no capítulo 7. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O 7, vamos juntos? E para mostrar nos séculos vindouros porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O 10, vamos juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eterno, soberano, Criador dos céus e da terra, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Eis aqui, Senhor, aqueles que o Senhor trouxe para que pudéssemos ouvir a Tua palavra. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nossa alma tem fome de Ti. Carecemos de receber a porção que vá descedentar, que vai alimentar nossa alma nesta hora. Fala com o Teu povo, Deus, fala com a Tua igreja representada aqui nesta hora. É a oração que nós fazemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Segundo alguns comentaristas, não a epístola aos Romanos, e sim a epístola aos Efésios é uma das mais teológicas de todas. Apesar de ser bem mais extensa, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, de conter, obviamente, muitos ensinos doutrinários, a carta aos Efésios concentra, de forma proporcional, os ensinos doutrinários, teológicos, muito profundos. Essa carta pode ser dividida em duas partes, cortada ao meio. São 6 capítulos, a primeira parte, os 3 primeiros capítulos, e a segunda parte, os outros 3 capítulos. Na primeira parte, o apóstolo Paulo se dedica a falar
das benesses que a igreja recebe, das bênçãos todas espirituais nas regiões celestes. Aqui ele está falando de verdades, de certa forma, teóricas, de doutrinas, de conceitos, que se revelam ser abençoadores para a igreja. Ele diz, por exemplo, no capítulo 1, que a igreja, essa igreja de Éfeso, bem como a igreja de Cristo, foi eleita antes da fundação do mundo. Eles foram escolhidos, eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo, e isso aconteceu em amor. O apóstolo Paulo fala que a igreja de Cristo recebe o Espírito Santo como o penhor da sua herança. Que bênção tremenda, que benesse maravilhosa. Mas eu repito, é um conceito teológico, não é algo visível nem prático. Quando chega no capítulo 2, ele diz que a igreja recebe do Senhor vida, uma vez que estavam mortos. E assim ele segue os 3 primeiros capítulos na primeira parte. Quando chega na segunda parte, ele vai dizer para a igreja: tudo isso que vocês receberam, essas benesses todas de terem sido eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, adotados como filhos amados, de terem recebido o Espírito Santo, que é o penhor da vossa herança, de terem sido ressuscitados em Cristo Jesus, vocês agora precisam demonstrar isso na vida de vocês. Então a segunda parte da carta vai tratar dos aspectos práticos da vida cristã. É por isso que na segunda parte ele vai repetir muitas vezes o verbo andar. Ele começa o capítulo 4, que é a transição. No verso 1 ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que receberam. Vocês não foram eleitos antes da fundação do mundo, então andem de modo digno. Vocês não são templo do Espírito Santo, então andem de modo digno. Vocês já não foram ressuscitados, espiritualmente falando, em Cristo Jesus, então andem de modo digno. O capítulo 2 está nessa primeira parte, desses conceitos que o apóstolo Paulo apresenta, ainda que de forma resumida, são verdades reveladoras. O apóstolo Paulo está aqui explicando para a igreja os efeitos reveladores do Evangelho. E esse é o nosso tema: verdades reveladoras do Evangelho. Esse mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o que se expressa como o poder de Deus neste mundo é o Evangelho. O Evangelho é algo poderoso que o Senhor colocou à disposição. É a grande intervenção poderosa de Deus na humanidade. O Evangelho é o poder de Deus. Muitas vezes, em muitas situações, em muitas igrejas e denominações das mais variadas, em vertentes religiosas, mesmo ou principalmente cristãs, querem muitas vezes o poder de Deus, experimentar ou testemunhar o poder de Deus em sinais maravilhosos e miraculosos. Mas o verdadeiro poder do Senhor não está nas línguas de fogo, não está no vento impetuoso. O grande poder de Deus, expresso ou apresentado na vida humana, é o Evangelho. Haja vista, quando da descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, que existem ali alguns sinais maravilhosos, línguas como de fogo descendo sobre a cabeça dos apóstolos. Eu imagino que isso deve ter chamado muita atenção das pessoas. Aquele som como um vento impetuoso. Mas até esse momento, apesar de muitos milagres ou de muitos sinais miraculosos, ninguém foi alcançado. Havia dúvida pairando no ar.
Quando os discípulos começam a falar em línguas que lhes eram estranhas, e os árabes começam a entender em árabe, e os cretenses em cretense, e os romanos assim também, alguns começam a achar que esses apóstolos estavam até embriagados. Enquanto Pedro não apresentou o evangelho, não aconteceu conversões. Enquanto a palavra não foi pregada, enquanto o evangelho não foi anunciado, ninguém teve seu coração compungido. Só depois de Pedro anunciar o evangelho, diz-nos o texto lá de Atos, que muitos dentre eles, com o coração compungido, chegaram a Pedro e aos demais apóstolos e perguntaram: que faremos, irmãos? O evangelho é o poder de Deus para abrir corações, para abrir os olhos, para amolecer temperamentos duros, endurecidos. E aqui eu destaco pelo menos 4 verdades reveladoras do evangelho. A primeira delas nós encontramos nos 3 primeiros versículos. Revela a condição do homem natural. Essa é uma verdade bíblica apresentada pelo evangelho. Qual é a realidade do ser humano natural? Entenda-se, homem natural significa aquele que ainda não foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, aquele que ainda não creu em Jesus Cristo, não professou sua fé em Jesus Cristo. O homem natural é um homem sem Deus, é um homem sem Cristo, ainda que seja religioso, ainda que seja temente a alguma divindade, ainda que tenha algum tipo de fé, sem Cristo é tido como um homem natural. O evangelho revela para nós que o homem natural, por mais bonzinho que possa parecer, a ponto de alguns afirmarem: mas o sujeito é tão bom, ele é tão bom, só faltava Cristo na vida dele. E esse só faltar Cristo na vida dele significa a condição que ele está. E a condição que ele está é morto em delitos e pecados. Sem Cristo, pode ser a pessoa que você mais ama, pode ser a pessoa que você mais quer bem, está morta nos seus delitos e pecados. Ela come, ela bebe, ela conversa, ela se procria, mas sem Cristo, o evangelho revela para nós, sem Cristo o ser humano está morto nos seus delitos e pecados. E o apóstolo Paulo apresenta aqui para nós 3 comprovações, ou 3 evidências de como o ser humano, ou como se dá essa morte do ser humano. Como assim, apóstolo Paulo, o ser humano está morto? Como assim nós, da igreja de Éfeso, antigamente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Como que era isso? Ele diz: é porque vocês estavam sujeitos ao curso deste mundo. Ele vos deu vida. E qual era a condição de vocês? Diz o verso 1: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Era assim que vocês andavam, segundo o curso deste mundo. Viviam seguindo o senso comum, a opinião da maioria. Viviam se adequando ao pensamento comum. Tanto que, para essas pessoas, existe um ditado popular que é quase que um mantra, ou quase um versículo: a voz do povo. A voz do povo? Querendo mostrar assim de maneira errônea que a verdade está na maioria. Não está na maioria. Essa condição do homem natural morto nos seus delitos e pecados se dava porque estavam, ou porque estão sujeitos ao curso deste mundo, e porque também estão sujeitos ao príncipe da potestade do ar. Conexão perdida. Ele diz assim, repetindo o verso 1 e avançando no 2. Nós estamos lá em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E essa morte se dava porque vocês andavam
segundo o curso deste mundo, e ainda, porque andavam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ainda atua nos filhos da desobediência. Agora o verso 3: entre os quais todos nós andamos outrora. Existem aqueles que de uma maneira mais aguda podem ter sua mente tomada por um espírito mau, como nós encontramos muitas vezes nas Escrituras Sagradas, aquelas chamadas possessões demoníacas, um espírito imundo tomando a mente da pessoa, controlando a sua razão, a sua fala, enfim. Mas tirando esses casos mais agudos e mais extremos, todas as pessoas que não têm Cristo, que não creem em Cristo, estão ainda mortas e vivem sob a influência de Satanás. Seus preceitos, seus conceitos, suas posturas são orientadas, dirigidas e influenciadas pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ainda atua nos filhos da desobediência. O Evangelho revela isso para nós. Essa é a realidade de pessoas muito próximas de nós às vezes. É a realidade de pessoas que nós amamos e queremos muito bem. E ainda, seguindo o verso 13, ele diz: além de seguir o curso deste mundo, além de estar sujeito ao príncipe da potestade do ar, ele vai dizer, também segundo as inclinações da nossa carne. Um homem sem Cristo, ele vive segundo as inclinações da sua carne, ele vive segundo as inclinações do seu coração. É isso que nós dizemos ali, ó. O Evangelho revela para nós a condição do homem natural, morto em delitos e pecados, porque a maneira de viver dele é essa maneira. Ele está sujeito ao curso deste mundo, ao senso comum, à opinião da maioria. Ele está sujeito ao príncipe da potestade do ar, ele não está sujeito ao Evangelho, ele não está sujeito à palavra, ele é avesso às coisas do Senhor, e ele segue as inclinações do seu coração, da sua vontade. O que mais o Evangelho revela para nós? Além de revelar a condição do homem natural, aqui nesse texto, em segundo lugar, eu não sei se está copiando ainda. Estão copiando ainda? Está copiando ainda? Tá, né? Eu espero. Em segundo lugar, o Evangelho revela para nós também, sabe o que? A intervenção de Deus. Deus de misericórdia e de grande amor. Olha o que o texto diz para nós. O verso 4, ele começa com uma partícula que no nosso vernáculo nós chamamos de conjunção adversativa. Não fuja das aulas de português, porque elas vão ajudá-lo a compreender a Escritura. Então essa é a verdade do homem natural, morto nos seus delitos e pecados. Mas eu amo tanto a pessoa é tão boa, ela está morta nos seus delitos e pecados. Sem Cristo, ela está morta, mas há esperança para ela, como houve esperança para mim, porque o texto diz, mas, o apóstolo Paulo vai se contrapor ao que estava sendo dito antes. Se ele estava falando de morte, agora ele vai falar de vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele reitera, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a segunda etapa, ou a segunda parte da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não pode começar com a boa nova da salvação, para quem primeiro não ouviu, ou não foi confrontado com a realidade da sua condição de morte. Por que eu estou falando de Evangelho para nós? E provavelmente para aqueles que estão nos ouvindo em casa, que já são crentes, já creem em Jesus Cristo. O Evangelho não é só para os não alcançados ainda.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que ele queria levar o Evangelho para a Espanha, mas ele queria também levar o Evangelho para os crentes de Roma. O Evangelho nos consola, nos conforta, nos faz relembrar, até aqui, por exemplo, qual era a nossa condição, e o que Deus fez, e o que Deus fez na nossa vida. Isso acalenta o nosso coração, isso nos traz refrigério, e muitas vezes nós vamos encontrar o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando a confiar baseado nessa certeza. Quando ele vai falar no Sermão do Monte sobre o título é ansiosa solicitude da vida, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer e beber. E a referência que ele faz é o seguinte: se o Senhor não deu a vida, Ele não vai dar o alimento? Se Ele deu o corpo, Ele não vai dar as vestes? Se Ele nos deu vida juntamente com Cristo, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Isso apazigua a aflição do crente. O Evangelho é para nós também, para relembrarmos que estávamos aprisionados no reino das trevas, e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e o fez baseado na sua misericórdia, porque Ele é misericordioso, é grande em misericórdia e tardio em irar-se. Serve para nós o Evangelho, para além do nosso consolo, conforto, de despertar esperança e confiança em nós, serve para nos admoestar quanto a anunciá-lo aos outros, porque cada dia que passa sem que eu compartilhe o Evangelho com alguém, foi uma oportunidade perdida. Para nós, cada dia que passa, estamos mais perto de experimentar plenamente aquilo que já experimentamos parcialmente, a glória eterna do novo céu e nova terra. Mas para aqueles que estão sem Cristo, cada dia que passa sem Cristo, estão mais perto da condenação eterna. E o Evangelho é o poder que pode tirá-lo de lá, que pode transformar a sua vida. Aí no texto diz, o Evangelho revela a intervenção de Deus, o Deus de misericórdia e de grande amor. O texto diz para nós que Deus já nos ressuscitou espiritualmente. Meus irmãos, que notícia é essa, que precisa ser relembrada constantemente para nós, quando nos irritamos com as pequenas coisas desta vida, e mesmo com as grandes coisas desta vida. Deus já nos ressuscitou, e já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há 2000 anos atrás, João, na ilha de Patmos, ele me viu pelos olhos da fé, já lá no ambiente dominado pelo Cordeiro, onde não há mais necessidade de sol, não há necessidade de luminar criado, porque o próprio Senhor será o nosso luminar. Pelos olhos da fé, pela sua visão profética da glória dos céus, que ele viu reunido todos aqueles eleitos pelo Senhor, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que estavam lá reunidos, e entoando louvores ao Senhor. Ele já me viu lá. Então, se alguém disser, mas você vai ficar pobre e miserável, mas o Senhor já me ressuscitou, Ele já me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas você está perto da morte, eu estou perto da vida, eu já vivo com Cristo. E aí eu vou lembrar o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: nós temos um tesouro nesse vaso de barro, irmãos, que se corrói, que se corrompe, que se desgasta, que envelhece. Nós temos um tesouro no vaso de barro. O vaso não tem valor comparado ao que está no seu interior. E ele diz: e por isso não desanimamos, porque temos esse tesouro dentro de nós, porque temos essa promessa dentro de nós. Por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas.
Olha o que o texto diz: mas Deus, o verso 4, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. O tempo verbal aqui no grego, irmãos, é passado. No momento em que essa igreja creu, no momento em que essas pessoas creram, que é o passado do momento dessa carta. Estou escrevendo para vocês hoje algo que aconteceu lá atrás. Vocês estavam mortos, mas Ele vos deu vida. E no momento em que Ele deu vida a vocês, Ele já ressuscitou vocês. E já fez vocês se assentarem nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E Ele fez isso, segundo o apóstolo Paulo no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Pelos méritos de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, por sua obediência irrestrita, por sua morte substitutiva, sua morte vicária. Precisamos amar Jesus Cristo mais que todas as coisas, honrar Jesus Cristo mais que todas as coisas, servir Jesus Cristo tem que ser prioridade para nós. Nada nesse mundo e no porvir sem Cristo vale a pena, porque Cristo nos permitiu experimentar a graça que jamais nos seria acessível sem que primeiro Ele pagasse o preço. Depois de ter pago o preço, agora para mim é de graça, mas custou para Ele um preço altíssimo. Teve de beber o cálice amargo da ira do Pai. Oh Senhor Jesus Cristo, Senhor da minha vida, grande amor da minha vida. Esse mesmo apóstolo Paulo que está escrevendo para essa igreja de Éfeso, que foi pastor lá por 3 anos, que enviou o seu principal pastor auxiliar, que era Timóteo, para poder ajudar essa igreja, poderia ter se entristecido muito se ele tivesse vivo ao ler a carta lá no futuro, como essa igreja aqui se afastou. Lá no livro de Apocalipse, nosso Senhor Jesus Cristo manda João escrever uma carta para a igreja de Éfeso. Escreve para essa igreja, diz para eles o seguinte: que eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram o seu primeiro amor. E se não tem o primeiro amor, você não tem mais nada. Manda eles olharem para trás e verem aonde eles caíram, para eles se arrependerem e voltarem às práticas das primeiras obras. E aí alguns mais antigos vão se lembrar que eu acho que nos anos 80, se não me falha a memória, se compôs uma bela canção falando dessa passagem lá da carta de Apocalipse à igreja de Éfeso, sobre o primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Só quero saber quem conhece, não precisa cantar não. Quem já ouviu essa música? Encontrar-me contigo, Senhor. Meus conceitos e valores eu quero.
Nós precisamos do Evangelho, porque o Evangelho revela para nós a intervenção que Deus fez na minha vida, com base na sua misericórdia e o seu grande amor, por causa de Jesus Cristo, que deve ser o meu primeiro amor. Aquele coração aquecido dos primeiros anos, vai dando lugar à rotina, aos nossos compromissos religiosos normais, e a vida vai com o Senhor, nosso relacionamento com o Senhor vai ficando rotineiro, vai ficando friozinho, e nós precisamos relembrar disso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É por isso que esse apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz: é por Ele, tão somente por Ele, é exclusivamente por meio dEle, e é para Ele todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também revela para nós o meio da salvação de Deus, como eu já estou dizendo, só para reiterar para nós. Revela a intervenção de Deus, que foi o 2, e o 3 revela o meio da salvação de Deus, é a graça pelos méritos de Cristo. A intervenção foi por sua misericórdia, e o meio usado foi os méritos de Cristo. Verso 8 e 9, se você tem aberto aí, poderia ler comigo ou reler comigo verso 8 e verso 9. Estamos caminhando para o final. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Reiterando o que já estava dizendo antes, a graça é melhor do que a vida, segundo ensina o salmista. A graça é melhor do que a vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que em meio às aflições que sofria, aquele espinho na carne, 3 vezes, por causa disso 3 vezes eu pedi ao Senhor. E qual foi a resposta? A minha graça te basta. Nós devemos ou deveríamos valorizar essa graça do Senhor. E como saber se eu estou valorizando a graça do Senhor ou não? O próprio Senhor instituiu meios de derramar essa graça. O Senhor instituiu canos ou canais para fazer fluir essa graça sobre nós. Um desses canos, um desses canais é a Escritura Sagrada. Se eu desvalorizo a Escritura Sagrada, eu estou desvalorizando a graça. E um crente sem graça é uma desgraça. Se eu não valorizo o meio de receber a graça, eu estou obstruindo ou obstruído ou impedido de receber a graça. Um outro cano, um outro canal é a oração. Se eu não valorizo a oração, eu estou também da mesma forma desvalorizando a própria graça. E eu digo, é muito possível viver uma vida religiosa sem graça, viver na carne, lidar com as situações da vida humana e carnalmente falando, reagir conforme os meus instintos, ou agir conforme as inclinações do meu coração, e não mais dominado pela graça.
É diferente alguém que exala a graça de alguém que não exala a graça. Estou falando entre os crentes. É fácil perceber quando o marido está reagindo a alguma situação com a esposa baseado na graça ou baseado na sua própria carne. É fácil perceber quando os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo estão lidando, ou a nós mesmos, estamos lidando, reagindo ou agindo baseado na graça do Senhor, de forma graciosa. Palavra, oração, sacramentos. Não quero ficar com saudosismo, mas é preciso olhar ao passado e valorizar coisas importantes do passado. Nossa fé é uma fé de tradição. Nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos do passado que honravam o culto no dia da ceia do Senhor. Não desvalorizavam aquele momento precioso de poder participar da mesa da comunhão, porque é um meio de graça, é um meio, é um cano, é um canal de receber graça do Senhor. Nós vivemos uma época de tanta correria, de tantas urgências e tantas prioridades, e esses meios de graça vão ficando muito com a sua largura muito estreita, o seu diâmetro muito estreitinho. A gente lê a Bíblia quando está no culto, a gente ora quando a gente tem um momento de oração silenciosa no culto, a gente não valoriza a comunhão dos santos, estarmos cultuando ao Senhor de forma coletiva, não valorizamos essas coisas tão preciosas e essenciais, e vamos empurrando a vida com um tanque vazio, e vamos empurrando a nossa vida cristã com um tanque vazio do Senhor, e cheios de nós mesmos. E aí eu sou dominado e sou conduzido pelo meu orgulho, pela minha avareza, pela minha vaidade, ou pelos meus instintos, ou pela minha criação, e assim eu vou tocando a vida, vivendo com bem pouco da graça do Senhor. E finalmente, irmãos, as verdades reveladoras do Evangelho, o Evangelho que revela a condição do homem natural que está morto nos seus delitos e pecados, é o 1, só reiterando aí para os irmãos. O 2, o Evangelho que revela a intervenção de Deus, Deus de misericórdia e de grande amor. O Evangelho que revela o meio da salvação de Deus, a graça pelos méritos de Cristo. O Evangelho também revela a maneira de viver dos salvos. Revela a maneira de viver dos salvos. E como tem de ser a maneira de viver dos salvos? Com testemunho de boas obras. As boas obras não são causa para eu receber vida, é porque eu recebi a vida, então eu preciso viver em boas obras. Eu não pratico coisas aparentemente boas, ou procuro fazer coisas boas para alcançar o favor do Senhor, alcançar a sua graça, ou merecer a sua misericórdia, ou fazer por merecer a salvação e a vida eterna. Não, é porque eu recebi do Senhor o seu favor em Cristo Jesus. É porque eu fui agraciado pelo Senhor em Cristo Jesus. Então diz o verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa nova criatura que eu sou, essa nova criação que eu sou, é para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É por isso que na segunda parte dessa carta, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer como que nós temos de andar, como que essa igreja que recebe o que recebe, que recebeu o que recebeu, deve andar, sendo governados pelo Senhor, abastecidos pela sua graça, agradecidos por dom tão precioso que recebeu. Deve agora andar de modo digno da vocação a que foram chamados. Nosso testemunho de vida, nosso comportamento em todas as áreas da nossa vida deveriam ser
um instrumento de testemunho da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Jesus Cristo. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Você crê mesmo no Senhor? Você recebeu mesmo a vida eterna? Você já foi ressuscitado espiritualmente e já está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Então demonstre. Marido, toma um jeito na sua postura. Esposa, é dessa maneira que vive? Os filhos devem ser criados segundo esses parâmetros. Nossa vida profissional, financeira deve seguir também esse padrão. Nós devemos exalar um bom perfume, um perfume diferenciado, um perfume que é demonstração de generosidade, demonstração de acordo e não desacordo, de bálsamo, de refrigério e não de contenda e conflito, de palavras brandas e verdadeiras, de posturas que glorifiquem e honrem o Senhor, posturas de serviço, de boas obras. Falando de boas obras, eu me lembro de um episódio bíblico, e eu já devo tê-lo repetido, ou falado algumas vezes aqui para os irmãos, lembrando de a experiência de Davi e Jonatas. Jonatas era um príncipe, Davi era um plebeu, um camponês, desconhecido. Mas Jonatas muitas vezes correu riscos para poder ajudar Davi, serviu, abençoou, praticou boas obras para Davi, semeou boas obras, que ele não tinha noção, Jonatas, que seriam colhidas pelos seus filhos, por seu filho lá no futuro. Jonatas já tinha morrido, o príncipe já tinha morrido, aquele camponês Davi agora é rei, e descobre que Jonatas tinha um filho, manco de uma perna, que ele mandou buscar, para colocar na sua mesa, para ser tratado como um príncipe. Eu não conheço você, mas eu conheço o seu pai. Muito tempo antes, Jonatas semeou boas obras, sem saber que no futuro, o bem que ele fez, voltou para ele proporções aumentadíssimas. Nós precisamos de fato entender que agora nós somos feitura de Cristo. E a palavra que feitura é a mesma usada para poema. Pois somos feitura dele, somos uma composição do Senhor. Somos um poema que ele escreveu e enviou para viver nesse mundo. Nós somos aqueles luzeiros que ele enviou no meio das trevas. Nós somos aqueles salgados e salgadores para esse mundo corrompido, sem sabor, putrefado. Nós somos esses enviados do Senhor para fazermos a diferença através do nosso testemunho, refletindo da luz do Senhor, exalando princípios e valores que influenciam aqueles que são chamados pelo Senhor. O grande drama da humanidade e a sua fuga desesperada para que o destino deles não se cumpra. As pessoas vivem desesperadas para conseguirem coisas, para realizarem coisas, e não pensarem no dia do amanhã, não pensarem no que vai acontecer no futuro. As Escrituras apresentam o drama que a humanidade vive, mas apresenta também para nós a solução. As Escrituras revelam a mazela das pessoas sem Cristo, mas revela também o favor de Deus para nos alcançar, para alcançar essas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos: se confessarmos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Primeira coisa, meus irmãos, para a nossa própria vida, o Evangelho de Jesus Cristo revela para nós coisas muito preciosas, que eu não vou repeti-las, para nosso conforto, para o nosso aconchego, para o alimento das nossas almas. E ao mesmo tempo o Evangelho de Jesus Cristo nos admoesta, nos confronta
a sairmos da nossa comodidade, da nossa apatia, e vivermos como sal da terra e luz do mundo, compartilhando o Evangelho. Que vida sem graça, uma vida sem esperança no Senhor. Que vida sem graça, uma vida que também não produz para a glória de Deus. Então que nós sejamos confortados com a palavra do Evangelho e ao mesmo tempo sejamos desafiados a compartilhá-lo com as pessoas que estão próximas de nós, sob pena de sermos cobrados do sangue delas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.